Gente, então vamos começar. Eu sou a Mariana, coordenadora de Química do Proexacta, e bem-vindos a mais uma aula. Essa é a segunda já que a gente está fazendo. E a gente vai dar uma aula agora de termoquímica. Eu tenho 3 professores aqui comigo que vão dar aula para vocês. E a gente está tentando mesmo fazer... A gente está tentando começar com aula online, então é muito importante que vocês participem, porque pode não ser, né, com a presença que vocês tinham antes, mas a gente está tentando fazer essas aulas para vocês crescerem, né, porque o Enem adiou, mas não vai ser cancelado, provavelmente as coisas da quarentena vão começar a voltar, e aí para vocês não perderem muito conteúdo, a gente sabe que tem escolas que não estão dando aula, e a gente quer o máximo que vocês tentem tirar esse atraso, né? E aí a gente está fazendo essas aulas. Ontem teve de matemática, hoje à tarde vai ter de física também. Tudo para vocês, então, por favor, é muito importante que vocês participem. E é isso. Já podemos começar. Professor, que quiser agora. Opa, bom dia, pessoal. Deixa eu ligar aqui a câmera. Pronto. Vou ser o primeiro professor a falar aqui com vocês sobre termoquímica. Muito bom dia a todos. A gente vai começar falando sobre os processos endotérmicos e exotérmicos, classificação, né? Vamos falar um pouco de entalpia, medidas de calor e reação. Eu montei um esqueminha aqui, eu vou mostrar para vocês. Acho que é isso, né? Até entalpia de formação. Então, vamos lá. Vamos começar assim. O que é termoquímica, né? Termoquímica é a parte da química que estuda transferência de calor, certo? Como é essa transferência em relação a quê? Entre a reação e o meio, certo? O tanto que você perde em um processo químico, numa reação, você perde calor, existe uma variação de energia, que é chamada de entalpia, e essa variação de energia, ela pode, na reação para o meio, ela pode perder calor, né? Pode perder energia ou ganhar. E aí eu vou mostrar o esquema aqui para vocês. Deixa eu alternar aqui a câmera. Pronto, ó. Pronto, ó. Todo mundo coloca aí na minha câmera. Como vocês podem ver, ó, existe reação, o meio, dando o universo, né? Eu sei que está claro aqui, mas aqui é o universo. Então, como é isso? Dentro do meu processo químico, eu vou ter uma reação e ela vai estar transformando lá, vai estar reagindo. E aí, quando ela se junta com o meio, sistema aberto, né? Vai dar o meu universo, que é tudo que está à minha volta. Beleza. Entendido isso, preciso dizer uma observação. Galera, eu nunca vou conseguir pegar na minha reação. Agora eu vou trocar para mim. Pronto, ó. Tudo que eu pegar aqui, ó, aqui eu tô pegando aqui, ó, que o A aqui na minha mão, isso aqui tudo é a minha reação, certo? Eu não consigo pegar na reação, eu consigo pegar no meio, certo? Decorem isso, aprendam isso. Eu nunca consigo pegar na reação. A porcaria da reação, eu nunca consigo tocar nela assim, aqui. Tudo que eu pego aqui, ó, é meio. Por exemplo, finge que isso aqui é um becker, é um copo de vidro aqui. Se eu pegar aqui, ó, eu tô pegando aonde? Eu tô pegando no meio. Levi, mas peraí, vamos supor que tem um líquido aqui, tem uma reação aqui dentro. Ó. Vamos supor que tem água, sal, enfim. E se eu colocar o dedo aqui dentro? Também, a reação é muito pequena. Não vai conseguir pegar na reação nunca. Então, se tu meter o dedo aqui, meter o que eu quiser aqui, vai estar pegando no meio. Aqui, qualquer lugar aqui, eu vou estar pegando no meio, certo? Dito isso, vamos para cá. Se a minha reação
ela consegue tirar calor, ó, eu tiro calor com a reação do meu meio. O que acontece? Como eu pego no meio, se a reação ela absorve calor do meio, o meio fica mais frio, ou seja, a temperatura dele abaixa, certo? Entendido? Que processo é esse? É um processo endotérmico. Por quê? Porque endotérmico é um processo que absorve calor, ou seja, daqui minha reação ela é endotérmica, ela tira calor do meio, processo endotérmico. Se eu tiro o calor do meio, ele perde energia. Se ele perde energia, ele perde temperatura, certo? Beleza, entendido isso, vamos para a segunda parte. E se o processo for exotérmico? E o que acontece, hein, galera? O inverso, né? Opa, eu errei aqui a seta, ajeitando aqui ao vivo. Se a reação ela é exotérmica, significa o quê? Que ela vai liberar calor. Aqui, ó, transferência de calor. Transferência de calor da reação para o meio. Beleza. Como eu pego no meio, eu nunca pego na reação. Se a reação ela libera calor, eu vou ganhar energia no meu meio. E se eu ganho energia no meio, eu aumento a temperatura dele, certo? Entendido isso? Beleza. Aí a gente vai para a segunda parte. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no final. Não sei como é que a Mariana faz sobre as dúvidas. Se é no final, é no Não, começo. assim, eu quero. Se tem dúvida, por favor, colocar aqui no chat. Porque cada vez que o Levi perguntar, tipo, tá entendendo? Como é que vocês estão e tal? Se tiver alguma dúvida, é nessa hora que vocês têm que falar, tá bom? Porque o que vai ser a seguir depende dessa primeira parte. Então é bom que todo mundo entenda. Então, qualquer dúvida, sério, no minuto que vocês tiverem a dúvida, vocês já perguntam. Show, show. Vamos lá. E segunda parte. Vamos falar sobre medida do calor da reação. Aqui o meu quadro, olhem para cá. Dá um print aí na minha tela. Aí depois vocês anotam. Medida do calor da reação. Como eu falei, você não consegue tocar na reação, você só consegue tocar no meio. Ou seja, para medir reação, você mede ela de forma indireta. Ou seja, você vê o que está acontecendo com o meio e deduz o que está acontecendo na reação, beleza? Por isso que eu coloquei aqui, mede de forma indireta. E como é que você mede o calor de uma reação? Ora, como você mede o meio, é como eu falei, eu coloquei o dedinho dentro do copo, né, aqui no copo. Se eu colocar um calorímetro aqui dentro, eu vou estar medindo o quanto de calor eu ganhei ou perdi, certo? No meio. Porque lembra que não dá para tocar na reação. Então, temperatura, você usa o quê? Um termômetro. Para medir calor, você usa o quê? Calorímetro. E como é que você calcula esse calor? O famoso que macete aqui, ó. Você usa bem mais na física, mas é assim que você calcula o calor que você perde ou ganha nesse calorímetro, que é o que ele mede lá, né? A massa, o calor específico e a variação de temperatura. Do meio, certo? Do meio, não esqueça. Beleza, entendido isso, vamos para a terceira parte. Uma coisa que vocês vão precisar é isso aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica, conservação de energia. Isso aqui, galera, é só para dizer que na minha reação, junto com o meio, o calor que a reação vai ceder ou ganhar, ele é meio que equilibrado com o meio, certo? Se a minha reação ela libera um calor, o meio recebe a mesma quantidade de calor, entendeu? Se a reação cede um determinado calor, esse calor vai ser absorvido pelo meio, entendeu? É só para dizer que há uma conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica. Qual parte? Jennifer, li aqui o comentário. Essa parte da primeira lei. Pronto, ó. Espera aí. Vamos aqui de novo. Ó.
Tu tá vendo que existe um calor cedido aqui na reação exotérmica? Bem aqui, ó. Quando a reação é exotérmica, ela vai liberar calor, certo? E o Qzinho indo pro meio. A mesma quantidade de calor que ela libera, que a minha reação libera, é a mesma quantidade de calor que o meio recebe, entendeu? Como se o tanto que a minha reação libera daqui, o meio absorvesse, entendeu? Não se perde calor no processo. Pronto, beleza. Pronto, dito isso, vamos agora para entalpia. Pronto. Galera, o que é entalpia? É a quantidade de energia que você tem da reação no meio lá que você está avaliando no sistema. É a quantidade de energia de um produto, de uma substância, entendeu? É a quantidade global que tu tem de energia daquela coisa que tu tá vendo. Aquela substância, por exemplo. Isso que é a entalpia. E para que serve isso? Bom, num dado sistema, você estuda em processos químicos, enfim, na engenharia química, metalúrgica, enfim, vários processos. Você consegue ver o tanto de calor que você perde, e assim, com a variação de entalpia, você consegue ver o tanto de calor que você perdeu ou ganhou no processo. E isso é bom porque você consegue otimizar, às vezes, um processo de, por exemplo, purificação de um metal, entendeu? Serve mais, tem essas aplicações mais na indústria, pelo que eu conheço, né? E como é que você mede a variação de entalpia, né? Desse jeitinho aqui, ó. Quando focar, deixa eu ver se tá focando. Pronto, focou, bate o print. Vou dar 5 segundos. Beleza? Aí, ó. E a definição indica a quantidade de calor cedida ou recebida em um processo. Como é que você calcula? ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? É assim que você calcula. Show? E aí, deixa eu ver onde é que tá o slide. Pronto. Pode passar essa parte aí, ô mano. Pronto, agora a gente vai falar dos processos, né? Se não ficou claro, vocês podem perguntar aí. Mas é só para dizer que a variação de entalpia você calcula ΔH igual a H dos produtos, que é a entalpia dos produtos, menos dos reagentes, certo? E a gente vai agora para a parte mais importante, que é os processos, né? Que a gente viu no comecinho lá, a definição. Não, não é que macete. Que macete tu vai calcular o calor que tu tá medindo no teu sistema lá, pela variação de temperatura. Tu bota o calorímetro, depois que acontece a reação, tu vai saber se ele ganhou ou perdeu calor. Aí tu usa o que macete. Tô falando de essa equação aqui é para tu, por exemplo, utilizar na equação química, assim, de um problema, entendeu? Pronto, eu vou chegar nessa parte ainda. A entalpia do produto. Quando eu estiver falando de entalpia de formação, aí vocês vão entender. Espera lá um pouquinho. Beleza. Vou mudar aqui a câmera para vocês verem o que eu anotei aqui. Ó, vamos lá, processo endotérmico. Quando a gente fala em processo endotérmico, a gente, se for resumir isso em palavras, a gente fala absorção de calor. Então, processos endotérmicos, eles absorvem calor. Como é que é isso? Ó, eu tenho uma dada reação bem aqui, ó. Isso aqui é a minha reação. A mais B, isso aqui é os reagentes, produtos. Isso aqui é a entalpia dos meus reagentes, ó, HR. Se vocês estão falando de um processo endotérmico, o que vocês acham que vai acontecer com a minha entalpia? Comenta aí. Ela vai aumentar ou vai diminuir?
Vamos pensar. Bom, meu reagente, não, ela não diminui. Por que que não diminui? Ó, a gente está falando de um processo endotérmico, ou seja, tudo que vai acontecer com o meu reagente, certo? Em processos exotérmicos ou endotérmicos. Foca nele. Produto é uma coisa futura, você não foca nele, esquece ele um pouquinho. Vamos lá, o processo é endotérmico, ele absorve calor para chegar no produto, ou seja, a tua entalpia dos reagentes, que é a energia que tu tem, vai absorver energia para poder formar C. Então, essa entalpia aqui, ó, ela é maior, a entalpia do produto. Por quê? Porque é um processo endotérmico, ele absorve energia, ele absorve calor, entendeu? Ó? Então, do reagente para o produto, ele absorve energia, entendeu? Então, a entalpia dos produtos, você pode dizer, ó, bem aqui, que a entalpia dos produtos, ela é maior do que a entalpia dos reagentes, certo? E se você for colocar isso lá naquela equaçãozinha que eu mostrei agora, da variação de entalpia, como é produto menos reagente, produto aqui a gente sabe que é maior, ou seja, a tua variação de entalpia vai ser maior do que zero. Porque né, produto menos reagente, o produto não é maior. Então, a tua variação de entalpia vai ser positiva. Entenderam? Quem não entendeu, dá um comentário aí. Eu vou pedir só 2 minutinhos para me montar agora o esqueminha da exotérmica, certo? Vou desligar aqui a câmera. Já daqui 1 minutinho eu volto. Só anotar aqui na lousa. Pronto. Processo exotérmico agora, né? Pronto, aqui está minha reação de novo. Aqui minha reação. Eu não coloquei a frase aqui, né? Mas eu digo para vocês. Se a gente fosse resumir o processo endotérmico, a gente ia colocar liberar calor, certo? Liberação de calor. No endotérmico é absorção, aqui é liberação, certo? Você libera calor a partir da reação pro meio. E o que que acontece aqui? Quando a gente vai medir a entalpia, como a gente está liberando energia, a gente vai fazer o quê? Os produtos. Como é que vai ser a quantidade de energia dos produtos? Vai ser menor, né? Bem pequenininho. Por quê? Porque no processo exotérmico já está dizendo, ele libera calor. Então, a energia dos meus reagentes acaba sendo maior, porque para mim formar C a partir de A e B, eu tenho que perder energia. Então, essa entalpia aqui, ela diminui, libera energia, e aí eu formo o meu produto, certo? Então, daqui você pode dizer que a entalpia do produto, ele é menor do que a entalpia do reagente. E aí você calculando a variação de entalpia, desse processo, você nota, colocando lá na formulinha, que é produto menos reagente, só que o produto agora é menor do que o reagente. Ó. O HP é menor do que HR. Se esse aqui, ó, se é esse aqui, ó, menos aqui, ó, esse aqui é maior do que esse, vai dar um negócio negativo, né? Quando você colocar na formulinha lá. Então, ó, processos exotérmicos, eles têm o ΔH menor que zero, ou seja, negativo. Quando vocês olharem na prova lá, o ΔH negativo, vocês conseguem deduzir se ela é, por exemplo, pelo sinal que ela tem, se ela é endotérmica ou exotérmica, entenderam? Falando de gráfico,
Agora eu vou trocar aqui a câmera. E aí eu falo no slide. Pronto, ó. O gráfico é como eu falei. Vocês vão ter no processo endotérmico, vamos falar de endotérmico. O processo endotérmico, esse é porque tem dois exotérmicos, pronto. É o segundo, é o da direita. Pronto, é o da direita. O que é que acontece? É como eu falei, o reagente no processo endotérmico, ele absorve energia para formar o produto. Ou seja, quando você coloca no gráfico, a entalpia dos reagentes vai ser menor que outros produtos, ou seja, durante o caminho ele vai ganhando energia. Aí o ΔH é positivo. Já na esquerda, é o contrário, né? O processo ele libera energia, é um processo exotérmico. Ou seja, a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto, ou seja, ele perde energia no processo e, como vocês podem ver, ó, o ΔH é negativo, é para baixo. No endotérmico é para cima. Bom, falamos de... Acho que eu vou anotar aqui outras formas que vocês podem ver esse processo. Acho que dá para mim botar aqui na câmera. Ó. As outras formas que vocês podem ver esses processos... Deixa eu focar. Pronto. Bate o print rapidão quando tá focado aí, ó. Isso aqui é uma forma de você ver o processo endotérmico, certo? Como é que é isso, ó? Eu tenho reagentes A mais B dando C. Ele pode colocar na prova de vocês, ó, ΔH igual a mais 20 kJ, ou seja, você já sabe que é um processo endotérmico porque ele está ganhando energia, ó, positivo. Pode vir também alternativas, ou então no enunciado, ele colocar essa reação assim, ó, A mais B mais... A mais B mais 20 kJ dando C, na parte dos reagentes. E lembra, galera, tudo que acontecer, acontece com reagente. Produto é uma coisa futura, certo? Então, quando vocês for analisar um processo, vocês primeiro colocam na parte dos reagentes e aí você analisa o que é o processo, certo? Por exemplo, nessa terceira linha aí, ó, tá na parte dos produtos, mas se eu trocar ele de lado, eu mudo o sinal, certo? Quando você troca essa energia ali, ó, o C tá menos 20, né? Tá perdendo energia o C. Aí você troca de lado pro reagente, aí você consegue analisar. Não, tá ganhando 20 para formar o produto. Entendendo? Então é um processo exotérmico. Passando aqui pro processo... Pronto, ó. Aqui já é exotérmico, certo? Algumas representações. Mesma coisa do outro, ó. Eu vou ter A mais B dando C. Aí na prova de vocês pode vir ΔH menos 30 kJ. Significa o quê? Que é um processo exotérmico, porque a variação de entalpia ela está sendo negativa, beleza? Então, ele pode vir no reagente menos 30 ou pode vir no produto mais 30. Quando vir no produto, você muda de lado, trocando o sinal, e aí você consegue analisar, porque lembra, tudo que acontecia acontece com o reagente, viu? Na reação, você olha para o reagente. O produto é uma coisa futura, certo? Aqui está o gráfico, enfim. São outras representações que podem vir na prova de vocês. Show. Aqui já está na hora da gente ver entropia de formação já. Trocar aqui a câmera. Pronto. Entalpia de formação, como eu anotei aqui, é a energia envolvida na formação de um molde de qualquer substância. A partir de substâncias simples no estado padrão. O que é isso, galera? É que quando eles foram formar essas entalpias padrões, esses estados padrões, eles usaram substâncias simples, ou seja, por isso que você considera que ela é zero, porque ela foi o padrão, entendeu? Para formar outras. Aí eu coloquei dois exemplos aqui para vocês verem como é que se deu isso. Ó, exemplos. Coloquei duas reações, por exemplo, ó, carbono grafite com O2 gasoso dando CO2, certo?
Na primeira, a gente tem uma entalpia de formação. Por quê? Como ali está ali no enunciado, ó, é a energia envolvida na formação de um mol de qualquer substância a partir de substâncias simples. O carbono grafite ele é uma substância simples, é um alótropo do carbono mais simples. Se fosse diamante, não seria substância simples, tá bom? Porque o alótropo mais simples do carbono é o grafite. Se fosse diamante, não seria entalpia de formação, certo? Entendido isso? Então, nesse caso aí, na primeira, como é o alótropo mais simples do carbono grafite, mais o O2, que é uma substância simples também, você forma 1 mol de CO2. É uma substância composta. E aí, como ela veio de substância simples, isso é entalpia de formação. É esse HFzinho ali, ó. Por isso que eu coloquei um símbolo de certinho ali do lado. Agora, na segunda, CaO mais CO2 dando CaCO3. Não é entalpia de formação. Por quê? Porque esse meu CaCO3, ele não está vindo de substância simples, beleza? Ele forma um mol, certo? Mas não vem de substância simples. Então, não é entalpia de formação. Beleza? E por que que quando você tem uma substância simples, você não conta lá na entalpia de formação, ela é igual a zero? Aí eu anotei aqui, ó. Porque quando você monta o ΔH, como eles são padrão, você nota que quando você faz o ΔH dos produtos menos o reagente, como é zero, né, os reagentes, porque são substâncias simples, o que acontece? A entalpia de formação do CO2 é igual à entalpia do CO2. Então, toda vez que for substância simples, a entalpia de formação, não necessariamente. Peraí, não entendi tua pergunta. Então, toda vez que for substância simples... Lembra, ó, não é só ser substância simples, tem que formar um mol, ó. Peraí que tá desfocado. Ó, bem aqui no grafite com O2, ele tá formando um mol de CO2, entendeu? Isso é entalpia de formação, é você formar um mol de uma substância composta, certo? A partir de substância simples. Então, no reagente tem que ter substância simples e no produto tem que formar um mol, entendeu? Então, isso aí é entalpia de formação. Se você obedecer esses dois requisitos, aí é entalpia de formação. Pronto, ó, voltando aqui à conclusão. Como eu havia dito, ó, quando você calcula a variação de entalpia do CO2, que é uma substância composta, você faz produto menos reagente, aí você sabe que a entalpia do C e do O2, que são substâncias simples, é zero. Então, a variação de entalpia do CO2, ele acaba sendo a entalpia do CO2. Isso serve para quê? Para me dizer a energia da substância. A entalpia de formação, com a entalpia de formação, você consegue calcular a entalpia de qualquer substância. Por quê? Acho que eu anotei aqui um exemplo. Vamos lá. Ó. Eu quero calcular a entalpia do meu CaCO3, certo? Aí como é que é isso? Imagina o quão bom seria se tivesse uma tabela de entalpia de formação. É exatamente isso que a gente tem. Ó. Olha aí no slide da Mariana. A gente vai ter mapeado já todas as entalpias de formação. E como a gente viu que substância simples é zero, a entalpia de formação de um produto composto, você pode colocar as entalpias de formação desse composto, entendeu? Um pouco confuso. Eu mostrei para vocês aqui no outro, bem aqui, ó, eu não mostrei, que como é zero, a variação de entalpia de formação do CO2 é igual a entalpia do CO2. Aí você consegue mapear essas entalpias de formação e quando você vai calcular substâncias compostas, tipo esse CaCO3 aqui, ó, você coloca produto menos reagente, certo? Só que a gente viu
que a entalpia da substância é igual à entalpia de formação da substância. Acabei de mostrar na outra parte da folha. Aí, essa entalpia de formação da substância a gente tem na tabela lá, aí é só você olhar. Na prova de vocês vai vir essas entalpias de formação, certo? Ele dá. Aí vocês conseguem substituir e ver a entalpia da reação, entendeu? Porque essas entalpias de formação já estão mapeadas, é só você substituir os valores e calcular. Então, da minha parte era isso, eu acho, e acredito que já foi. A gente tem que mostrar só as questões, Mari? Próximos slides aí. Mari. Pronto. Deixa eu trocar aqui a câmera. Olhando aí para o slide, ó, só comentar rapidinho aqui esse exemplo. Ó, vocês percebem que a entalpia é igual a zero porque... não, isso aí é o exemplo da formação. Pode passar. Produto menos reagente. Aí você substitui, ó, na tabela vai ter essas entalpias e você consegue achar a entalpia da água. Pode passar, Mari. Pronto, ó. Tá vendo? Ó, ele deu as entalpias ali em cima. Veja a entalpia padrão de formação em kJ em a 25 graus Celsius de algumas substâncias. Pronto, ele já deu. Aí, se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação de entalpia no processo? Bom, vocês querem um tempo para fazer, para tentar? Acho legal vocês tentarem. Aí depois a gente comenta a resolução. 2 minutinhos aí para vocês tentarem. Pronto, já deu 2 minutos. Vamos lá, gente. Ele quer saber a variação de entalpia do processo. O que vocês vão fazer? Aquela formulinha lá, né?
ΔH igual, coloquei aqui na lousa, ó, ΔH igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí, o que você faz? Você calcula dos produtos, ali no caso, ó, o produto é C alguma coisa 3, deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo, CHCl3, aí tá dizendo que é menos 134,5, foi o que eu coloquei aqui, ó, menos 134,5, mais o outro produto, que é 3 vezes, você tem que multiplicar pelo coeficiente, certo? Por quê? Porque ali, ó, em cima, ele deu o valor do HCl, só HCl, mas tu tá usando 3 vezes isso, entendeu? Então, você multiplica pelo coeficiente estequiométrico o valor que ele te deu lá. Pronto, isso aqui é o valor da minha entalpia dos produtos, eu não calculei a do reagente. Do reagente, você vai ter que excluir o Cl2. Por quê? Porque substância simples é zero, entendeu? Como tem na resolução aí, pronto, na resolução dele. Pronto. Ó, calcular a entalpia dos produtos, você calculou lá daquele mesmo jeito que eu falei. Vai dar menos 411,4. É calcular a entalpia dos reagentes. Olha, observação, ó, o Cl2 é uma substância simples, então a entalpia de formação é zero. Beleza? E aí, tomando ele como zero, aí você só utiliza o HCH4, né, que tem ali. E aí ele deu na questão a entalpia de formação dessa substância. E aí você coloca a entalpia sendo só ela mesmo. E como é um mol, você multiplica por um só. E aí no final você faz as alterações dos sinais, né, que tem um menos, aí fica mais. Pronto, ó, exatamente, ó. Menos 411, menos 74. E aí, ó, você vai ver que a entalpia, a variação de entalpia dá menos 336,6. E tem, eu acho que tu errou, Chapa. Ver aqui o comentário. Acho que é porque tu considerou do CL, né? Alguma coisa assim. Ou errou no cálculo mesmo. Enfim. Acho que pode passar já, Mário. Aí já é o Samuelson. Cadê ele? Bom Meu dia, gente. parceiro Bom aí da dia. metalúrgica. Bom dia. Tô nervoso, gente. Tô muito nervoso. Mas, Vai gente, lá, meu assim, chapa. Desligar esse aqui o mic. assunto. Tá certo. Obrigado, Levi. Esse assunto é de extrema importância, porque quem fez Enem, assim, mais de uma vez, duas, três, quatro, que nem eu, né? Tipo, esse assunto você vê que ele é recorrente, certo? Todo ano cai uma questão de termodinâmica essencial e de calor também, quantidade de calor, entalpia. Todo ano cai pelo menos uma ou duas questões desse assunto, tá, gente? Então é uma coisa bem importante. Geralmente você vê essas questões, elas caem assim, na fabricação, na destilação de petróleo, você tem a obtenção de gases, gasolina e tal. Sempre cai geralmente com trabalho de hidrocarbonetos, mas também já caiu com formação de substâncias, por exemplo, a obtenção de cloro, obtenção de ácido clorídrico. Então, é um assunto bem importante que, se vocês puderem prestar bastante atenção, certo? É uma coisa bem válida. Bom, esse assunto é bem rapidinho, ele não vai tomar muito tempo. Eu vou começar falando de entalpia de combustão, certo? A entalpia de combustão é a variação da quantidade de calor liberada na combustão total de um mol de substância, considerando todas as substâncias padrões, certo? É uma reação de queima. Ou seja, para você obter a queima, você tem que ter um combustível, você tem que ter um catalisador, você tem que ter calor, e você vai obter geralmente CO2 e água. E geralmente essas substâncias acontecem em hidrocarbonetos, nas provas são mais trabalhadas. Mas também acontece com álcools e outras substâncias, certo? Então, o que é? É você medir o calor
que foi necessário para obter a queima dessa substância. Não tem segredo, certo? Mari, passa um slide aí, por favor. Pronto. Você vê que na entalpia de combustão, ela é muito parecida com a entalpia de formação, certo? Não tem muita diferença. Você, por exemplo, ele está falando aí, o acetileno é um hidrocarboneto, né? É um gás de grande uso comercial, sobretudo em maçaricos, oficina e lanternagem. Você está vendo que é um processo de queima, em que você tem um maçarico, você tem um combustível, um catalisador, que é o oxigênio, certo? É abundante, porque sem oxigênio não há queima. E você tem a queima do combustível, que é o acetileno, certo? E cada substância tem um valor necessário de energia para obter essa queima, certo? Geralmente, os produtos, ou seja, o combustível que você vai queimar, ele absorve energia e os produtos, ele tem ou seja, um processo endotérmico, e os produtos é um processo exotérmico, certo? Você vê pelo sinal. Gente, atentem bastante para o sinal, porque é onde se mais erra nessas contas. Não é nos números, não é na fórmula, porque vocês veem que é bastante fácil, o Levi explicou aí, mas são nos sinais, em qual processo, em qual etapa é endotérmico ou exotérmico, certo? Mari, passe mais um slide, por favor. Pronto. Vocês veem aí, pronto. Vocês veem aí que vocês têm a queima do combustível, certo? Volta só um pouquinho, desculpa, eu pulei uma etapa. Pronto. Ele coloca aqui a questão, certo? Calcula a quantidade de calor fornecida pela combustão completa do acetileno a 25 graus Celsius, sabendo que as entalpias de formação a 25 graus Celsius são: você tem a entalpia de formação do CO2, do H2O e do acetileno, certo? Que é o C2H2. Pode passar, Mari. Agora pode passar, desculpa. Pronto. Aí você tem a reação aqui, tá, gente? A reação de combustão. Lembrando que sempre verificar se a equação está balanceada. É outro erro, assim, extremamente grande. Você pega a prova e você já vê a equação lá bem bonitinha, certo? Mas aí você não verifica que se a equação está balanceada ou não. Não é a prova do Enem, não, gente. Por isso mesmo, a prova do Enem. Então, verificar se a equação sempre está balanceada. O que é balancear uma equação? Nesse caso aí, você começa balanceando pelo carbono, depois a quantidade de hidrogênio e, por último, a quantidade de oxigênio, certo? Sempre nessa ordem. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Tá bom? Eu vou fazer aqui na lousa, vou colocar bem direitinho a reação de queima para vocês verem o balanceamento de uma equação, porque tem gente que ainda tem dificuldade. Eu não sei se vocês estão enxergando, certo? Mas eu vou fazer para vocês enxergarem e qualquer coisa vocês me perguntam no chat. Eu tenho o acetileno, certo? C2H2. Com uma reação de queima, você precisa de oxigênio mais O2, formando CO2 mais água. Certo? Espero que vocês estejam enxergando aí bem direitinho, tá bom? Então, a gente começa balanceando o quê? O carbono. Você tem dois carbonos aqui. Tem um carbono aqui, certo? Então, balanceia primeiro o carbono. Você coloca um 2 aqui, ó. Beleza. Você tem dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios aqui. Beleza. Você tem 2 vezes 2, 4. Você tem 4 oxigênios aqui e 2 oxigênios aqui. Então, você vem, ó, e coloca um 2 aqui na frente. Certo? Não tem segredo. É assim que se balanceia uma equação, caso alguém tenha dúvida, certo? Então,
Alguém não entendeu? Alguém está com dificuldade de entender essa parte? Bom, eu vou acreditar que não. Então, vocês veem aí no slide. Pronto. Ok. Vocês veem aí no slide, certo? Que tem a resolução da questão anterior que foi mostrado para vocês do acetileno, certo? Então, após vocês balancearem a equação, vocês vão pegar e fazer o cálculo da entalpia. Que é o cálculo da entalpia, como o Levi falou, é a entalpia dos produtos menos as dos reagentes, certo? Então, você vai calcular a entalpia dos produtos primeiro, lembrando que os coeficientes estequiométricos são bem importantes nessa equação, então, não esquecer dos coeficientes. Vocês viram aqui, ó, na lousa, que aqui tem a equação, certo? Acho que já está balanceado aqui pela Mari, bem direitinho. Acho que só tem um errozinho aqui na frente aqui dos 5 meios, mas acho que isso aí tá ok. Enfim, eu... É. Desculpa, gente, eu que errei. É 5 meios aqui, tá certo? Aqui é 5 meios mesmo. Desculpa, gente. Pronto. Então, você vem calcular a entalpia dos produtos, sempre colocando os coeficientes estequiométricos. Ou seja, você vai colocar como o coeficiente estequiométrico do CO2 é 2, então você vai colocar 2 vezes a entalpia de formação do CO2 mais a entalpia de formação da água, certo? O coeficiente da água é 1. Você vai encontrar que é menos 256,5 kJ por mol. Por que menos? Porque aí é uma liberação de calor, tá, gente? Ou seja, tá sendo a queima. E aqui, com o CO2 e o H2O, eles estão liberando calor. Então, é negativo, certo? Liberação de calor, negativo. E as entalpias dos reagentes, que é o acetileno mais o O2. Lembrando que substâncias simples não têm entalpia de formação, certo? Substâncias simples são substâncias feitas somente com um tipo de átomo. O2, Cl2, H2, substâncias simples. Então, você tem a entalpia do reagente, que é somente o do acetileno, e você vê que é um valor positivo. Por que um valor positivo? Porque ele está absorvendo energia, certo? Ele precisa absorver energia para poder queimar. A entalpia dos produtos está liberando energia, então sinal negativo. A entalpia dos reagentes está absorvendo energia, sinal positivo. E você faz a conta, certo? ΔH é igual a HP menos HR, ou seja, entalpia dos produtos menos dos reagentes. Lembrando sempre do sinal, gente. Coloca uma observaçãozinha aí, é sério, coloca aí no seu caderno, OBS. Lembrar do sinal, sempre, sempre. Porque esse assunto não é difícil. O que complica é o que faz você errar os detalhes. Então, você tem a entalpia dos produtos, que é menos 256,5 kJ por mol, menos a entalpia dos reagentes, que é menos, abre parênteses, mais 54,2 quilocalorias por mol. Isso vai dar menos 310,7 quilocalorias por mol. Tem provas que pede para você transformar de caloria para joule, certo? Então, você vai e multiplica por 4,18, que aí você encontra o valor em joule. Alguma dúvida, gente? Ok. Pronto. Como eu falei, esse assunto é bem simples. Não tem dificuldade. O que vai complicar é o próximo. Pode passar, Mário. Pronto. Entalpia de ligação. Aqui é um pouco mais diferente, porque aqui não leva em consideração os coeficientes estequiométricos, sim, mas aqui ele quantifica a quantidade de energia das ligações. Cada ligação, quem já estudou tipos de ligações, certo?
dipolo induzido e dipolo, cada ligação tem um tipo, uma quantidade X de energia necessária, certo? Seja ela simples, dupla, tripla. Então, geralmente quando você vê, chega na prova do Enem, já caiu questões dessas, desculpa, já caiu questões desse tipo, mas eles sempre dão uma tabelinha ou sempre colocam os valores embaixo das questões. As energias, as energias de ligações da substância, aí ele coloca lá a substância e coloca o valor da energia, certo? Também pode dar em caloria ou em joule. Lembrando, bota outra observaçãozinha aí. Para transformar de caloria para joule, faz a conversão lá por 4,18, você encontra o valorzinho, certo? Porque muitas vezes na prova do Enem, o que, que ele faz? Ele dá a questão em caloria, certo? Só que ele quer o resultado em joule. Aí ele coloca o resultado que você encontrou em caloria, só que em joule, lá em uma das opções, e em outra opção ele coloca o resultado em joule correto. Aí você vai e marca errado. Então, se ligar no comando da questão, certo? O comando da questão é uma coisa muito importante no Enem. A entalpia de ligação, como já está dizendo aí, é a verificação na quebra de um mol de determinada ligação química, certo? Ou seja, é a quantidade de não vou colocar calor, mas quantidade de calor, energia, quantidade de energia necessária para a quebra de uma ligação, certo? Você quantifica isso. Pode passar, mas pronto. Na questão, você vê aí, certo, que ele usa o propano. Você também tem que saber as terminações, a nomenclatura de algumas substâncias, tá? Geralmente cai com hidrocarbonetos, questões assim, mas como eu já falei, já caiu como questões, para você obter cloro, você tem uma tal reação que você pega o ácido clorídrico e tal, você obtém o cloro, certo? Mas geralmente cai com hidrocarbonetos, mas se não cai com hidrocarbonetos, você já está esperto aí, coloca outra observação. Ele usa o propano, certo? Você vê que, já pela nomenclatura, propano, você vê que tem 3 carbonos, porque começa com prop, o nome da substância. Quer dizer que só possui ligações simples. E terminação OL, você vê que é um hidrocarboneto, certo? E aí, ele diz que o gás propano é um dos ingredientes do GLP, gás liquefeito de petróleo, ou seja, uma substância de petróleo, e dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano. Mais uma vez, gente, verificar os coeficientes estequiométricos, se a equação está balanceada. Nunca esqueçam isso. Nunca esqueçam. São duas coisas. Verificar se a equação está balanceada e verificar os sinais. Sempre numa conta, porque senão você erra. Como eu falei, vou falar novamente. O Enem, ele pega a resposta certa, certo? Ele, por exemplo, dê a resposta em joule. Aí ele pega a resposta que você achou em calorias e coloca aqui nas opções. E aí você vai na pressa, marca a questão. Então, sempre verificar isso. Verificar a conversão, a balanceamento da equação e os sinais, certo? Vamos lá, continuando. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligações, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de um mol de gás propano é igual a... Você vê que tem uma tabelinha aí, para cada ligação é necessário uma quantidade de X para a quebra de tal ligação. Certo? Você vê que difere entre ligações simples e duplas.
É necessário você também conhecer um pouco das famílias da, das substâncias não, das substâncias, certo? Por exemplo, você tem que saber que o carbono é da família 4A, que o hidrogênio é da família 1A, o oxigênio é da família 6A, porque você vai saber quando você pegar a fórmula, você vai poder colocar ela, abrir ela, certo? E quando você abrir, você vai ver o número de ligações que tem, quantidade de ligações, quantidade de átomos, bem direitinho para poder quantificar isso, certo? Pode passar, Mari. Pronto. Essa é a parte mais complicada desse assunto, que não é complicada, tá, gente? Você vê que ele deu. Deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês, certo? Você vê que ele deu propano, certo? Ou seja, você tem prop, 3 carbonos, ligações simples, certo? E O, terminação, hidrocarboneto. Então, você vai destrinchar isso. Você vai pegar 3 carbonos, fazer as ligações de hidrogênio dele, porque ele é da família 4A, então ele faz 4 ligações, precisa preencher o octeto, vai colocar os hidrogênios onde deve colocar, certo? E você vai verificar que cada ligação dessa tem um valor naquela tabelinha que vocês viram lá no início da questão. Volta lá, Mari, por favor. Pronto. Você está vendo que aqui tem 2 tipos de ligações. Tem ligações entre carbonos e ligações entre hidrogênios, certo? Então, o que, que você vai fazer? Para ver a quantidade de energia necessária para quebrar essas ligações, você vai fazer o seguinte, ó. HC. Peraí, gente, isso aqui começar a falhar. Você vai pegar o do HC, certo? Vamos achar do HC. Você vê que tem 2 ligações entre carbonos. Então, você vai na tabelinha, você olha o valor das ligações entre carbonos, que é 348 kJ por mol, certo? Então, você vai pegar a quantidade de ligações, 2, né? Tem 2 ligações aqui e aqui. Você vai multiplicar pelo valor da energia de ligação de carbonos que dá aí, que é 348. Mas você verifica quantas ligações de hidrogênio tem aqui também. Você vê que tem 8 ligações, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 8, você conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocar aqui na frente e multiplicar pela quantidade de energia de ligação de carbono e hidrogênio, que é 413. E aqui você encontra a quantidade de energia necessária para quebrar as ligações do propano, certo? 2 vezes 348 dá 648, 656, mais 8 vezes 413, aqui não dá na cabeça não, gente. Então, 24, 2, 8, 10, vai 1, 5, 504. Opa, errei alguma coisa aqui, desculpa. 24, sobe 2, desce 4, 8, 9, 10, vai 1. Tô errando alguma coisa. Enfim, gente, desculpa, eu não tô meio me ligando muito não. Mas vocês entenderam o conceito, mais ou menos, como é que quantifica a energia de ligação de substâncias assim? Vocês entenderam como é que funciona o conceito da energia, entalpia de ligações? Estão entendendo? Não estão entendendo? Eu estou muito rápido, estou me embolando muito. Gente, pronto.
Obrigado, Virginia. Então, pode voltar lá de novo, Mari, para onde está aberto as substâncias? Pronto. Você vai fazer isso para todas as substâncias, gente. Todas. Os reagentes, que é o propano e o oxigênio. Lembrando sempre de verificar os coeficientes de multiplicação estequiométricos, certo? Lembrando que o oxigênio é da família 6A, ou seja, para completar o octeto ele precisa de duas ligações, então uma ligação dupla, e também tem um valor lá na tabela. Você faz isso para os reagentes e faz isso para os produtos, ok? Nos produtos, a mesma coisa. Lembrando que o carbono é da família 4A, precisa de 4 elétrons para fechar o octeto. O oxigênio da família 6A, 2 elétrons para fechar o octeto. Então, cada oxigênio vai fazer uma dupla ligação com carbono. E com a água do mesmo jeito. Você vê que, novamente, o oxigênio da família 6A precisa de 2 elétrons, então ele vai pegar os 2 elétrons do hidrogênio, certo? Compartilhar 2 elétrons com hidrogênio para fechar o octeto. Pode passar, mano. Pronto. Aí você vai para o cálculo em si. No cálculo em si, é um pouco diferente da entalpia de combustão. Porque eu não sei se é o certo essa explicação, mas na entalpia de combustão, de formação, a substância ela precisa absorver calor, certo? Para poder realizar a queima. Aqui, ela precisa absorver calor para quebrar as ligações, certo? Ela não absorve calor porque, como eu falei, cada ligação tem uma quantidade de energia X para ser formada ou quebrada, certo? Na formação de ligações, se eu não me engano, acho que eu não estou lembrado muito bem, mas o pessoal que é da engenharia química acho que pode me auxiliar melhor. É necessário absorção, liberação de energia para poder formar as ligações químicas, certo? Liberação de energia. E para poder quebrar elas, é necessário absorver energia, certo? Então, você vai fazer, certo? O H dos produtos, lembrando sempre daquele negócio que eu disse para vocês, ó. Tá vendo? Ó? Você coloca o número de ligações entre carbono dos produtos. Você vê que deu 6 CO2, que deu 3 CO2, só que o CO2 ele é o carbono no meio e 2 oxigênios do lado, certo? Então você vai pegar o 3, que é o coeficiente do CO2, e multiplicar vezes 2, que são 2 oxigênios ligando no carbono. Ou seja, o carbono se liga a 2 oxigênios. Então isso vai dar 6. Você vai pegar 6 e multiplicar vezes a entalpia de ligação do carbono ao oxigênio, mais 8, que é a entalpia de ligação. Peraí, deixa eu pegar uma colinha aqui. Pronto. Você vai pegar, viu que 4 é o coeficiente estequiométrico da água, certo? Só que o oxigênio, ele se liga 2 vezes com o hidrogênio. Então, você vai pegar e multiplicar vezes 2. Ou seja, vai ficar 8 vezes a entalpia de ligação de oxigênio com hidrogênio. Você vai achar que a entalpia dos produtos é 8.160, não sei se está em calorias, está em joule. 8.160 kJ por mol. Você vai fazer a mesma coisa com as ligações dos reagentes, certo? Lembrando sempre de verificar o coeficiente estequiométrico e o número de ligações, o número de átomos em cada molécula, tá bom? Vai encontrar, você fazendo isso, fazendo o mesmo cálculo, vai encontrar a entalpia dos reagentes, que é 6.490 kJ por mol. Você vai pegar o 2
porque eu tenho duas ligações entre carbonos, multiplicar pela entalpia de ligação dos carbonos, mais a quantidade de ligações entre carbono e hidrogênio e multiplicar pela entalpia de ligação do carbono e hidrogênio, mais a quantidade de ligações entre oxigênios. Lembrando que aqui substância simples também conta, tá, gente? Não esqueçam disso. Difere da entalpia de formação de combustão. Substâncias simples aqui, elas absorvem energia para a quebra das suas ligações. Você vai fazer o mesmo processo e vai encontrar a entalpia dos reagentes, que é 6.490 kJ por mol. Aqui, o ΔH você faz de uma forma diferente. Você vai somar em vez de subtrair, certo? O H dos produtos, a entalpia dos produtos, mais a entalpia dos reagentes. Ele não subtrai. Outra observação, anote aí no seu caderno, professor chato, velho, nossa, mas coloque lá, OBS 4, certo? Somar no cálculo de entalpia de ligação, em vez de subtrair, você soma a entalpia dos produtos com a dos reagentes. Você pega a entalpia dos produtos, lembrando que a entalpia dos produtos sempre dá um valor negativo, tá bom? Quando você calcula isso aqui, o sinal é negativo. Produto sempre é negativo, porque o processo endotérmico é no começo da reação, ou seja, nos reagentes, certo? E a entalpia dos reagentes é sempre positiva. Então você vai calcular o ΔH. Entalpia dos produtos mais entalpia dos reagentes. Você vai pegar a entalpia dos produtos, que ela demonstra liberação de calor, ou seja, um processo exotérmico. Se for fazer a operação inversa, é um processo exotérmico, então você vai pegar, colocar um sinalzinho negativo na frente, certo? E colocar o valor das entalpias dos produtos, mais a entalpia dos reagentes, que é sempre um valor positivo. Somou as duas, você vai encontrar o ΔH em kJ por mol. Tá vendo que na outra questão a gente encontrou em calorias e aqui em kilojoule? Na outra questão foi em quilocalorias, nessa foi em kilojoule, certo? Então, ficar atento para isso, gente. Lembrando que para a conversão de uma para outra você sempre multiplica por 4,18, certo? Entenderam? Não entenderam? Eu fui muito rápido? É difícil o assunto? É chato? Não, eu sei que o assunto é chato, mas vocês entenderam, gente? Pronto, eu vou explicar de novo. Tá bom, Luiz? Qual a parte que tu não entendeu? Do começo tudo ou só uma parte específica que eu fui muito rápido? Ah, ok. Pronto. No OBS 4, o que eu falei é o seguinte: na entalpia de ligação, na entalpia de ligação, eu já estou falando francês aqui, ó. Na entalpia de ligação, a energia necessária para quebrar uma ligação de substância simples também conta. Tu se lembra que eu falei que na entalpia de formação e de combustão você não pode contar substâncias simples, o valor delas é zero. Luiz? Pronto. Aqui não. Aqui substâncias simples contam. Tu tá vendo que eu estou quantificando aqui o oxigênio? Que na entalpia de combustão eu não quantifiquei, que eu não agreguei valor a ela. Pronto.
Vamos lá. Tá vendo o primeiro cálculo aqui, onde está calcular a entalpia de ligação? Mari, volta lá na entalpia de combustão, por favor. No cálculo, no cálculo. No cálculo. Pronto. Tá vendo aqui tem a primeira parte, que é a equação. A segunda parte, que é a entalpia dos produtos, certo? E a terceira parte, que é a entalpia dos reagentes. Tu tá vendo aqui que na entalpia dos reagentes eu só quantifiquei o acetileno, eu não quantifiquei o O2. Pronto. Por quê? Porque o O2 é uma substância simples, certo? Na entalpia de formação e de combustão, ele não é quantificado. Substâncias simples não entram no cálculo da reação. Eu já errei muito isso, muito mesmo. Então, pode voltar lá, Mari. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Tem calcular a entalpia de ligações dos produtos. Aí mais embaixo tem calcular a entalpia de ligações dos reagentes. Tu tá vendo que na primeira linha do cálculo tem o 2C2, certo? Ou seja, 2C-C, que é a entalpia de ligações entre carbonos, mais 8 vezes a ligação de entalpia, ou a entalpia de ligação entre carbonos e hidrogênios, mais 5 O dupla O. Tá vendo esse O dupla O? Pronto. Tá vendo que é uma substância simples? Tu consegue entender por que é uma substância simples? Pronto. Tá vendo que aqui eu estou quantificando ela, que eu estou agregando valor a ela? Pronto. Então, é essa a observação 4 que eu disse para tu colocar. Que na entalpia de formação e de combustão, substâncias simples não são quantificadas, certo? Não são agregadas valores. Mas na entalpia de ligação, as substâncias simples são agregados valores sim, para tu não se confundir na hora da prova. Entendeu? Pronto. Na entalpia de formação e entalpia de combustão, substâncias simples como o oxigênio, cloro, hidrogênio, certo? Eles não são quantificados, não entram na equação, não entram valores na equação. E na entalpia de ligação, as substâncias simples possuem valores agregados, possuem valores que você vai quantificar. Entendeu? Show. Gente, mais alguém não entendeu? Pronto, eu vou acreditar que todo mundo entendeu. Então, gente, você vê que aqui é um pouco diferente, certo? Que você soma o delta, o H, ou seja, a entalpia dos produtos, você soma com a dos reagentes, lembrando que sempre a entalpia de ligação, seja dos produtos, seja a entalpia, desculpa, lembrando sempre que a entalpia de combustão, de ligação e de formação, os produtos sempre vão ter um valor negativo e os reagentes sempre vão ter um valor positivo. E na entalpia de ligação, né, na fórmula da variação de entalpia de ligação,
Em vez de você subtrair os produtos menos os reagentes, você soma. Alguém se confundiu nessa parte também ou entenderam? Bom, também vou acreditar que sim. E aí você, pronto. Valeu, Virgínio. Valeu, Giovana. Então, você encontra o valor do ΔH, certo? Lembrando mais uma vez, gente, mais uma vez. Olhem as unidades de medida. Olhem para o comando da questão. Unidades de medida e o comando da questão. Atentem para essas 4 observações que eu dei para vocês. Você balancear a equação, você saber a unidade de medida, transformar a unidade de medida no sinal dos produtos e dos reagentes, certo? E saber essa observação da substância simples, que na entalpia de ligação ela difere da entalpia de combustão e de formação. Ok? Pode passar, Mara. Acho que tem mais alguma coisa? Pronto, gente. Aqui eu deixo vocês com outro professor, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês podem perturbar a Mari, que a Mari me perturba. Ou vocês podem me perturbar lá no grupo mesmo. Certo? Valeu. Deixo vocês com o Vinícius aí. Gente, bom dia. Tá dando para escutar aí direitinho? Acho que tá, né? Eu vou falar aqui para vocês sobre lei de Hess. Não é um assunto tão simples, então eu peço muito que preste atenção nesse assunto. Ele não é um assunto difícil, só que se você fizer com calma, você consegue resolver, mas tem que prestar atenção para entender como é que resolve as questões de lei de Hess, certo? Então, o que é que diz a lei de Hess? O enunciado dela é o seguinte, que a variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos 2 estados, que é o início e o fim da reação, não depende do número de reações. O que é que isso quer dizer? Bom, tem reações que elas meio que têm etapas intermediárias, que às vezes eu tenho uma reação que ela para em um composto para depois formar o composto final. Só que para o cálculo da variação de entalpia, que é o ΔH, não importa se ela para ou se ela vai direto, se ela sobe e depois desce. Só importa o início e o fim. Beleza? Quando eu mostrar o diagrama de energia no próximo slide, vai dar para entender melhor como é o enunciado direitinho da lei de Hess. Aí, a partir disso, se desenvolveu meio que um método para calcular ΔH de reações a partir de outras reações com ΔH já definidos. Então, quando a gente trata de questões desse tipo, elas são nada mais do que uma questão de matemática meio que disfarçada de uma questão de química. Por que é que eu estou dizendo isso? Que a partir de agora, quando você vê uma questão de lei de Hess, você vai poder tratar reações químicas como se fossem apenas equações matemáticas. Por exemplo, eu tenho uma reação química simples, que é um composto A reagindo virando um composto B. E essa reação tem um ΔH definido. Vou dizer, por exemplo, que é 10 kJ, certo? O que eu fizer com a reação, eu posso fazer como se ela fosse uma equação matemática. Como assim? Eu tenho essa reação de A virando B. Eu posso, por exemplo, multiplicar todos os coeficientes por 2. Então, ela viraria uma reação que é 2A virando 2B, certo? E, a partir disso, o ΔH dela vai acompanhar tudo que acontecer com a reação. Então, tudo que eu fizer com a reação, eu faço o mesmo para o ΔH. Se eu multipliquei todos os coeficientes por 2, o ΔH final vai ser multiplicado por 2. Então, se era 10 kJ, como eu multipliquei todo mundo por 2, vai virar 20 kJ. Mesma coisa, eu posso dividir. Se era 20 kJ, eu dividi todos os coeficientes da reação por 2, o ΔH vai ser dividido por 2 do mesmo jeito. Mesma coisa se eu, por exemplo, quiser o oposto da reação. Eu tenho uma reação que ela é A virando B. Se eu quiser o oposto, que é B virando A, o que é que acontece com o meu ΔH? Vai ser o oposto.
Então, era 10 quilojoules. Se eu quiser o oposto, qual é o oposto de 10? É menos 10. Beleza? Gente, deu para entender essa parte, essa primeira parte da lei de Hess? Ou ficou muito complicado? Tá certo. Mariana, tu pode voltar lá para o slide de entapia de combustão? De combustão. Pronto, esse aí mesmo, obrigado. Pronto, aí ele tem um exemplo de uma reação que é o CH4 reagindo com O2 e ele vira CO2 mais 2 mols de água, beleza? Imagine que isso seria tipo uma equação matemática. Então, se eu multiplicasse todo mundo por 2, ia ficar como? O 1CH4 ia virar 2CH4, o O2 ia virar, são 2 mols de O2, multiplicado por 2, ia ficar 4 mols de O2, o CO2, que é só 1, ia ficar 2 mols de CO2, e a água, que são 2, iam ficar 4, multipliquei todo mundo por 2. O ΔH, que é esse número que está embaixo, ele também vai ser multiplicado por 2, porque o ΔH sempre acompanha o que eu faço com a minha reação. Então, o meu ΔH seria esse menos 889,5 vezes 2. Beleza? Deu para entender agora? Mas eu vou continuar esse exemplo rapidinho. Deixa lá, Maria. Mesma coisa que eu falei. Se eu quiser a reação inversa, qual é a reação inversa aí? Todo mundo que é produto vai ser o reagente, todo mundo que é reagente vai ser produto. Então, qual é a reação inversa? Seria o CO2 reagindo com a água, que forma CH4 mais 2 mol de O2, beleza? Se esse for o caso, o que é que acontece com o meu ΔH? Ele vai ser o oposto também, ou seja, vou só trocar o sinal do ΔH. Ele era menos 889,5, vai passar a ser mais 889,5, certo? Não é difícil, viu, gente? Deu para entender agora também, né? Pode voltar lá, Mariana. Passa mais um slide também. Pronto, aí o diagrama de energia foi o que eu falei antes. Prestem bem atenção nesse diagrama, tá? Se você ver, ele é um diagrama de energia. Então, o eixo vertical, que é o eixo Y, considera ele como se fosse o eixo de energia. E cada nível, que é esses níveis horizontais, eles são níveis de energia. Em cada nível de energia você tem um composto, ou seja, o composto A, ele tem uma energia, que era o que a gente viu nos outros assuntos, pode-se dizer que é como se fosse uma energia de formação dele. Então, eu tenho o meu composto A, o meu composto B, que ele tem mais energia, e em cima eu tenho o composto C, que tem mais energia do que o B, certo? Presta atenção o quê? Do A para o B tem uma diferença de energia, que é o que a gente chama de ΔH, nossa variação de energia ou variação de entalpia. Imagine que isso era como se fosse o ΔH da reação A virando B. Do mesmo jeito, de B para C tem uma variação de energia. Então, esse ΔH2, ele seria o ΔH da reação de B virando C, certo? Por isso que eu falei aquilo de não depende do caminho, só depende do início e do fim, que cada composto tem o seu nível de energia. Então, não importa se eu parto do A, vou para o C e depois para o B, ou só vou do A para o B. O ΔH continua sendo a diferença entre a altura deles, que é o ΔH1, certo? E daí a gente vai tirar outra característica importante para as questões de lei de Hess, que é o quê? Do mesmo jeito que eu posso multiplicar ou dividir ou inverter as reações como se fossem equações matemáticas, a partir de agora você também pode somar reações químicas como se fossem equações matemáticas. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho A virando B e a outra reação é B virando C, eu posso só somar para encontrar uma reação global, que seria o quê? Desse lado aqui, são todos os reagentes, então seria, tem A e tem B de reagentes, ficaria A mais B, e do outro lado ficaria B mais C. Então, a minha reação global vai ser o quê? A mais B dando B mais C. Mesma coisa de uma
equação matemática, gente. Se você tem x igual a y, y igual a z, você pode só somar x mais y igual a y mais z. E do mesmo jeito que acontece na equação, acontece aqui na lei de Hess. Se você tem dois compostos, um de um lado e outro do outro, por exemplo, eu ia ter o b de um lado e o b do outro. Eu posso só cortar como se fosse uma equação matemática, do mesmo jeito, certo? E aí, o que é que acontece com o ΔH da reação final quando você soma? Que nem eu falei, o ΔH sempre acompanha o que acontece com as suas reações. Então, se você está somando duas reações, você vai somar os dois ΔHs, que é exatamente o que tem aí no final do diagrama. Notem que o ΔH3 ele é o ΔH1 mais o ΔH2. Por quê? Porque de A para B é A virando B e o outro é B virando C. Se você somar, vai dar A mais B, dando B mais C. Então você pode só cortar os Bs, vai dar A virando C. Que é, presta atenção no diagrama, que é o ΔH3, é do A até o C. Certo? Ficou confuso, gente? Eu sempre fico perguntando se ficou confuso. Ou deu para entender? Massa, jovem, não falei que tá de boa. Certo? Aí nesse quadrinho é mais para ilustrar o que você pode ver com o diagrama, que o ΔH3 ele é o ΔH1 mais o ΔH2. Mas de contrapartida, se você não tivesse o ΔH2, só tivesse o ΔH3 e o ΔH1, do mesmo jeito você podia calcular o ΔH2, se você fazer a diferença do 3 menos do 1. No diagrama você vê que é só pelos níveis, é como se fosse uma geometriazinha básica, certo? Pode passar, Mariana. Tá, então eu vou fazer essa primeira questão sobre lei de Hess. Ela é uma questão que ela explica muito bem o que você vai ver em questão de lei de Hess. Só que ela é um pouquinho mais simples. Depois a gente vai fazer uma questão que ela é um pouco mais complexa, certo? Então, como é que funciona uma questão básica de lei de Hess? É basicamente o que eu tinha falado. Você tem duas reações químicas. No caso, eu tenho a primeira aí, o N2 mais o O2. Ele está reagindo, virando 2 mols de NO2. E eu tenho já esse ΔH, que é 67,6 kJ. E eu tenho o N2 mais 2 mols de O2 reagindo, só que dessa vez ele está dando N2O4. E o ΔH2 dele é diferente, ele é 9,6 kJ. Aí ele já dá a equação global. Qual é a equação global? É 2 mol de NO2 dando 1 mol de N2O4. Aí o que ele quer basicamente? Ele quer o ΔH dessa equação global. Que no enunciado ele fala, ele quer a variação de entalpia da reação de dimerização do NO2. A reação de dimerização é essa aí que é a global. É 2 mol de NO2 dando 1 de NO4. N2O4. Certo? Então, como é que a gente procede nesse tipo de questão? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de analisar primeiro a equação global e a partir dela eu sei o que é que eu posso fazer com as minhas equações que foram dadas na questão, certo? Se a Mariana conseguir me acompanhar aqui com o mouse, eu acho que já ajuda. Na equação global, a gente tem o 2 mols de NO2, certo? Onde é que os 2 mols de NO2 estão? Eles estão no lado esquerdo da reação, ou seja, eles são reagentes. Só que se eu for analisar nas reações que a questão dá, eu vou ver que tem o NO2 só aparece na primeira, ele não aparece na segunda. E na primeira, ele aparece do lado direito, que não é o lado que a gente quer que ele esteja. A gente quer que ele esteja realmente no lado esquerdo. Então, aí você já sabe o que é que você pode fazer com a primeira reação. Você pode inverter ela. Por quê? Por que é que eu vou inverter a minha primeira reação? Porque eu quero que o NO2 esteja na esquerda, só que na reação ele está na direita. Então, isso, massa. Se eu inverter a primeira reação, ele vai para onde eu quero que ele esteja, que é na esquerda. E lembrando, mais uma vez, ΔH sempre acompanha o que eu faço. Então, eu estou invertendo a primeira reação. Quer dizer que o ΔH, que era mais 67,6, ele vai virar menos 67,6. E isso vai ser importante na hora da gente calcular o ΔH final, certo?
Vocês entenderam a primeira parte dessa questão? Comentem, por favor. Todo mundo entendeu por que eu inverti a primeira reação? Show. Certo. Então, eu analisei o primeiro composto da equação global. Agora eu vou analisar o segundo, que é o N2O4. Então, aonde é que tem o N2O4? Nas equações que a questão me deu. O N2O4 só tem na segunda. E onde é que ele está? Ele está do lado direito. Na equação global, onde é que ele está? Ele também está do lado direito. Quer dizer que na segunda equação ele já está onde a gente quer que ele esteja. Então a gente não precisa mudar a segunda equação. Certo? A primeira a gente tem que inverter para deixar o NO2 onde a gente quer. E a segunda a gente não precisa mexer. A partir disso, é só somar. Pode passar para a resolução já. Então, ó, primeiro passo, inverter a primeira equação. Porque o NO2 precisa estar do lado dos reagentes, lado esquerdo. E lembre que ao inverter a reação, o ΔH também inverte o sinal. A segunda, não precisa mexer, porque o N2O4 já está onde a gente quer. Então a gente vai ter assim, ó, 2 mols de NO2 dando N2 mais 2 mols de O2. E o ΔH é menos 67,6. Depois a gente vai ter N2 mais 2O2 dando N2O4. E o ΔH é mais 9,6 kJ. Aí entra outro ponto importante que é bom vocês lembrarem. Notem o quê? Que na equação global não tem nem N2, nem O2. Por que não tem nem N2, nem O2? Porque quando a gente somar, vai ter tanto nos reagentes quanto nos produtos N2 e O2. Então, de novo, como se fosse uma equação matemática, a gente pode só cortar dos dois lados. Por que isso é importante? Às vezes você não vai saber o que fazer com a equação a partir da reação global. A partir do que está na reação global. Você vai saber a partir do que não está. Certo? A gente vai ver isso na próxima questão. Isso é muito importante. Então, somando essas duas reações, a gente já vê o quê? Que vai dar a reação global que a gente quer, que é o NO2 virando N2O4. Se a gente somar duas reações, a gente soma os dois ΔHs. Então, o ΔH da reação global vai ser a soma desses dois, que no caso vai ser menos 67,6 mais 9,6. Dá exatamente 58 kJ, que é o item A. Certo? Deu para entender essa questão, gente? Tudo certo? Eu vou assumir que sim. Qual parte que tu não entendeu, Luiz? Tá, a parte que corta, ela é como eu falei, eu sempre penso em questão de lei de Hess como se fosse uma questão de matemática disfarçada de questão de química, certo? Então, imagina se fosse só uma equação matemática simples. Se tu tem A mais B igual a B mais C, tu concorda que eu posso só cortar o B dos dois lados, eu vou ter que A igual a C? Isso tu entende? Pronto. Do mesmo jeito vai ser nas reações. Quando eu somar, lembrando, quando eu somar duas reações, eu vou somar todos os reagentes de um lado e todos os produtos do outro lado. Nota ali lá embaixo que de um lado vai ter N2 mais 2O2 e do outro lado também vai ter N2 mais 2O2. Então, do mesmo jeito que fosse uma equação matemática, eu posso cortar, já que tem de um lado e do outro lado. Deu para entender?